Olá, meu nome é Silvia, esse é o 9º episódio do Projeto Paulo Estevão, aqui no canal do Sarai. Nós vamos falar hoje sobre a primeira parte aí do capítulo 7, que é um capítulo muito denso, com muitas cenas importantes, né? E aí a gente vai ver Saulo organizando todo um movimento contra o cristianismo, né? Ele fica muito impactado ali com a fala de Estevão, com muita raiva, se deixa levar por um sentimento até de vingança, e ele toma para ele então essa missão de acabar com o cristianismo. Ele quer prender os líderes, mas ele quer prender também toda e qualquer pessoa que esteja afetada de alguma forma, né, que se demonstre alguma simpatia pelo movimento cristão. Então a gente tem, por exemplo, dois israelitas muito importantes, ricos, né, famosos, que depois da fala de Estevão ficam tão tocados que dividem, né, toda a sua riqueza entre seus filhos, e tudo que é deles mesmo eles doam lá na casa do caminho, entregam para Pedro assim entre lágrimas, dizendo que tinham aceitado Jesus. Né? Saulo fica muito irritado em perceber os frutos, né, da fala de Estevão, manda prender esses dois. E além disso, então ele vai buscar aliança dentro do movimento judeu, dentro da sociedade judaica, né, dessas pessoas mais ilustres, importantes, com poder, vai buscar aquelas pessoas que concordam com ele. Então ele vai evitar Gamaliel, né, e todas as pessoas que pensam como Gamaliel, que tem uma postura mais bondosa, mais conciliatória. E ele vai buscar também o apoio do poder romano. Tudo isso ele vai fazendo, vai organizando, né, e isso vai ter consequências muito importantes, né, para aquele momento histórico. Bom, mas ao mesmo tempo, lá na Casa do Caminho, a prisão de Estevão, assim, tocou muito eles, né? Eles ficaram muito tristes, né? Pedro e João ficam muito preocupados com Estevão. Tiago já fica preocupado no outro sentido, né? Em relação ao impacto político que vai ter para a Casa do Caminho. Mas nós vamos falar de Tiago na próxima semana. E a gente vai ver então Pedro tendo a brilhante ideia de convidar Gamaliel para conhecer a Casa do Caminho, porque eles se deram conta de que Estevão só não foi apedrejado naquele momento mesmo do discurso porque Gamaliel interviu. Então João vai convidar Gamaliel para conhecer a Casa do Caminho, e Gamaliel vai numa boa, uma postura muito diferente de Saulo, né, que foi cheio de preconceito. Gamaliel vai com o coração aberto, com aquele respeito à diversidade. Assim que ele chega, Pedro entrega para ele uma cópia, né, do Evangelho de Mateus, e vai ali apresentando, né, a casa, os trabalhos que eles fazem. E aí, quando Gamaliel vê aquelas pessoas tão doentes, tão pobres, né, em situação de muita vulnerabilidade física, social, e com um olhar de tanta gratidão para o Pedro, que está ali, né, conduzindo essa visita, ele já fica tão tocado que ele chora. E aí, de repente, acontece uma coisa muito inusitada. Ele encontra ali Samônio, que é um antigo conhecido dele de outros momentos lá na Samaria. Então, Samônio, que era uma pessoa muito rica, tá ali, muito doente, né, velhinho, e essa cena, né, esse contraste, toca muito ele. Ele fala: Samônio, mas o que aconteceu? Onde é que estão seus bens? Onde é que está sua família? E Samônio faz todo um relato, que inclusive Pedro nem sabia, né, porque Pedro acolhe todo mundo sem se preocupar, né, com as narrativas, com as histórias de cada um, sem julgamento, né. E aí, então, primeiro Samônio faz todo um relato do que aconteceu com ele teve lepra, a família abandonou, espoliou, ou seja, tirou dele todos os bens dele e levou ele para o Vale dos Imundos. E aí, só que ele não conseguiu ficar lá, foi para Jerusalém para buscar, inclusive, os amigos, né, para ver se conseguia algum apoio, não conseguiu, mas foi acolhido ali na Casa do Caminho e tem o seu coração transformado pela doutrina cristã, né? Então, conforme ele vai falando de Jesus, Gamaliel ainda fala para ele: nossa, eu entendo, assim, Jesus é um modelo de renúncia, mas daí a chamar ele de Messias, né, de Salvador, fala assim com respeito, com uma certa reticência, né? E aí Samônio faz uma fala que toca demais Gamaliel. Aliás, toca qualquer um de nós, né? Ele vai dizer que a doença é uma grande conselheira, porque ela faz com que a alma se desprenda do corpo, ou perceba o corpo como uma túnica, ou seja, como uma simples roupa, que é cada vez menos importante. Então a alma consegue perceber as verdades espirituais. E aí ele fala: estou certo.
aqui eu fui acolhido, né? É Jesus o Salvador, né? E aí então Gamaliel entende a postura dele e fala realmente, né? Eu não estou doente, então eu não sei avaliar como você. Gamaliel consegue deixar o seu coração se tocar pelo amor, né? Que está presente ali naquelas práticas todas, pela dor do outro, né? Ele se deixa tocar pela dor do outro. E aí então Gamaliel fala com todo carinho: eu vou estudar o teu Cristo. E ali mesmo ele já fala, né? E já vai se posicionando como um homem público, né? Importante que Gamaliel fala, não é muito útil essa assunção como cristão nesse momento, nas condições que ele está, né? Mas ele percebe que o que ele puder fazer para proteger o movimento, ele vai fazer. Tanto que antes de ir embora, ele fala ali para Pedro, João, Tiago, né, os apóstolos que estão acompanhando, olha, façam todas as práticas exteriores do judaísmo, mas não era uma fala assim, presa da importância das práticas exteriores, mas uma fala protetora, olha, cuidado com o que vai vir, né? Porque a gente sabe que realmente, se o Sinédrio permitiu, né, e lutou pela morte de Jesus, imagina o que ele vai fazer com os seus seguidores, né? Vai ser a mesma carnificina, né? Podemos dizer assim. Enfim, então a gente percebe que Gamaliel consegue fazer um caminho que é de se deixar tocar pelo convite de Jesus, né? Tem uma frase que é muito comum em vários meios religiosos que é assim: se não vai pelo amor, vai pela dor. É uma frase que tem inclusive um tom de ameaça, né? Que é pesado e talvez desnecessário. Mas a gente pode perceber aqui nessa cena que de fato os convites que chegam à nossa vida, primeiramente eles vêm pelo amor. E Gamaliel conseguiu fazer isso. Ele conseguiu se deixar tocar. Não é que ele está passando por uma situação de muito sofrimento, não. Ele se deixou inundar pelo amor ao sofrimento do outro e com isso transformar a sua visão da vida espiritual, né? Então aqui a gente tem um grande exemplo de que é possível a gente ir muitas e muitas vezes pelo amor, sem esperar que a dor nos chame, né? Embora a dor, como diz o Samônio, o sofrimento do corpo é profundamente útil para nos fazer ver, entender as realidades espirituais. Mas a gente continua semana que vem.